Muito bem, então. Eu tava até com a boca colada, eu pensei que eu não ia falar mais hoje. Esse assunto do dízimo é muito abrangente e eu vou pontuar algumas questões aqui, viu, professor Davi? Eu fiz algumas anotações e é interessante que a gente esmiuça para não fugir alguns detalhes que nós consideramos importantes. Abraão, por exemplo, o senhor citou Abraão. Se a gente for ver Abraão, a forma que ele deu o dízimo para Melquisedeque, a gente vai ver que Abraão deu o dízimo dos despojos. Despojos nada mais é que objeto de roubo. Abraão passou pelos locais onde ele estava circulando, lá ele venceu algumas comunidades e, ao vencê-las, passou a dominar os seus pertences. Desses pertences de roubo, que a gente... Despojo é isso, é uma palavra bonita para roubo. E desses pertences ele deu um dízimo como se fosse não vou dizer que é uma propina, mas uma contribuição para passar nas terras de Melquisedeque, que viu a fama de Abraão, por onde ele estava passando, e essa fama assustou Melquisedeque, que foi lá até diante de Abraão para poder conversar com Abraão, e houve aquela conversa que a gente pode espiritualizá-la no Messias. É uma passagem muito bonita até, mas que foge o sentido, né, do nosso Criador, do nosso Salvador, para levar ela no sentido do dízimo. Então, outra coisa, o dízimo, o conceito da palavra dízimo, a etimologia dessa palavra, ela vem de ceifar. Então eu faço essa indagação. Abraão, ele deu o dízimo dos objetos de roubo, então se a gente for dar o dízimo igual Abraão deu, então a gente teria que agir como Abraão? Não cabe hoje. Eu acredito que inteligivelmente não precisa nem se estender com relação a isso. O dízimo, a palavra ceifa, significa a palavra de colheita, né? Dizimar, ou ceifar, ou matar até. Esse é o conceito da palavra. Dízimo não era dinheiro naquela época. O senhor pode explanar um pouquinho sobre isso. Não havia dízimo de dinheiro, havia dízimo de grãos, não é isso? Que colocava-se no celeiro para suprir as necessidades daqueles que não tinham. Aí a gente tem outra questão, a questão dos levitas. Essa responsabilidade ficou a cabo de uma tribo dos descendentes de Levi. Essa tribo ficou responsável de fazer a redistribuição dos dízimos que recebia, ou seja, da colheita, dos grãos que fazia essa necessidade. Então esse modelo que eu estou citando aqui, ele não está compatível com os dias de hoje. Quando você fala do dízimo, somente na teoria ou na teologia da prosperidade, a gente vê essa questão da barganha que o Michel até citou. Então a gente vamos esmiuçar essa questão do conceito dízimo, palavra dízimo, e do que era e como é nos dias de hoje. Então eles falam que dízimo não era dinheiro porque não existia dinheiro. Michel já citou. Abraão comprou campos por dinheiro, José foi vendido por dinheiro. Então isso aí já não cabe mais. A questão da palavra dízimo em si, a questão de devolver os 10% que colocaram hoje de uma forma imposta, como se a gente estivesse devolvendo, e se não devolvermos estamos roubando a Deus. Eu queria saber do senhor se esse modelo que a gente vê nas Escrituras pode ser respaldado com o modelo atual, essa imposição. Eu acredito que o senhor vai explanar melhor com relação a isso. Você citou a questão de Melquisedeque e Abraão, né? Depois eu gostaria até que você me passasse a sua pontuação, de certa forma, é uma argumentação também, né? Para que a gente veja que não foi assim no caso, né? O fato de Abraão passar ali e entregar aquilo, eu desconheço, no caso, esse pano de fundo de que Abraão pagou para ele para poder passar pelas terras, aquele negócio. Mas vamos entender a questão dos conceitos que você colocou. Por exemplo, a questão dos despojos. Se despojos, de fato, era produto de roubo, a gente vai ter que dizer que o próprio Deus pediu para algumas outras pessoas que conquistavam as cidades inimigas roubá-los, certo? Então a gente teria que rever o conceito de despojo nesse contexto, certo? E a Bíblia não trabalha desta forma. Se eu disser que de fato seja assim, então eu vou ter que dizer que Deus está abençoando um ladrão, que é Abraão. Certo? Isso seria a minha colocação dentro do contexto do conceito de despojo. De acordo com as Escrituras do Antigo Testamento, né? Normalmente o inimigo vencido
o inimigo vencido, até porque esses vieram e guerrearam contra Sodoma e Gomorra e levaram o sobrinho de Abraão. Ele vai, de fato, buscar o seu sobrinho e vence. Normalmente era uma cultura na época de que o inimigo vencido, no caso, era tomado aquilo que lhe pertencia. Até mesmo a própria pessoa virava escrava. Até a própria pessoa virava escrava. Isso é cultural. Essa cultura cabe nos dias de hoje? Não, é lógico que não cabe. É lógico que não cabe. Nós estamos tentando trabalhar a questão do conceito de dízimo dentro da história para mostrar que não é algo da lei. É algo que aconteceu lá atrás, independentemente do contexto em que ela aconteceu ali. Certo? Isso daí. Agora, por exemplo, você citou a questão do dizimar. Né? O dizimar, no que diz respeito a ceifar ou matar, é um conceito, é um significado que entra dentro do conceito, dentro da palavra secundário, certo? A gente está trabalhando a questão do dízimo 10ª parte, que é o que de fato normalmente as escrituras dizem. É a partir daí que a gente trabalha isso, né? Agora, pegar todo esse modelo do que aconteceu lá para trazer para os dias de hoje, é difícil? É difícil, eu sei que é difícil mesmo, certo? Mas você vê, por exemplo, mesmo no Novo Testamento, quando Paulo, mesmo sem ele chamar, se de fato era dízimo ou não, tal, existe momento que ele pede ofertas para os pobres de Jerusalém. Existem momentos que de fato ele pede ajuda, ele vai dizer: não atarás a boca do boi que debulha. Ele falando de que dele próprio, que está trabalhando e precisava de ajuda. Né? Entende-se dentro da história que Barnabé era a pessoa que tinha uma condição financeira melhor, e naquele momento em que ele se afasta de Barnabé, ele já não tinha mais o amparo de Barnabé na questão financeira junto com ele, junto com Paulo. E neste momento você percebe que Paulo está passando um momento financeiro difícil. E você percebe que ele pedindo indiretamente, pedindo: eu preciso da ajuda de vocês. E essa ajuda era o quê? Era dinheiro. Né? Era dinheiro. Então, é aí que entra justamente o que eu falei, Rogério. Eu sou equilibrado nesse sentido de dizer: chame o nome que quiserem chamar. Entende? Normalmente as igrejas chamam assim, e é difícil você mudar tudo isso dentro de um sistema gigante que já está estabelecido. Se eu tivesse que chamar, por exemplo, eu colocasse oferta ou doação, seja lá o que for. Agora, a gente não pode negar que hoje nós precisamos do dinheiro para sobreviver nesse sentido. Entendeu? Professor, nós nunca negamos, professor, a questão de não contribuir. Essa não é a questão. Sim, a questão, professor, é o erro teológico. Por exemplo, eu não tenho esse problema em deixar de contribuir ou não. A questão é falando teologicamente, igual, por exemplo, o professor mesmo confirma que dentro de uma estrutura faraônica que é o sistema protestante hoje, dificilmente isso vai mudar. Mas não falta uma humildade, por exemplo, a Assembleia de Deus, se eu não me engano, é o José Wellington, que é o presidente por todos. Não falta, por exemplo, humildade ou uma certa verdade com um membro por parte da presidência e chega, porque eles têm a capacidade, professor, de mudar isso. Eu não digo diretamente para as pessoas pararem de contribuir, mas muitas pessoas têm que entender que o quê? Que não existe o devorador. A pessoa que ela não está em vamos supor, a pessoa não quer contribuir na igreja, ela tem total acesso e livre arbítrio para ajudar, por exemplo, o familiar dela, e não existe uma maldição ou não existe uma bênção nem mais e nem menos que isso. Então, assim, a gente mais ou menos o contexto que nós fala, professor, é falando teologicamente, que fique claro, nós não discordamos das pessoas que contribuem nas suas igrejas e devem contribuir por questão de ética. Isso é uma questão de ética, como foi dito, mas é falando teologicamente, professor, a questão que nós batemos nessa tecla. Eu concordo com você nesse sentido, Michel. De fato, existe um erro teológico no sentido de... Mas existe... O sistema é tão grande e falta de fato humildade, e ao mesmo tempo eu não sei se resolveria isso, porque ao mesmo tempo, por exemplo, que um líder toma a iniciativa de mudar a nomenclatura disso e dizer, por exemplo, que não existe de fato devorador, que devorador é aquele que devora gafanhoto, migrador, seja um negócio que acabava com a agricultura, com os frutos da terra em si, né? Por mais que ele fale isso e mude a abordagem teológica deste assunto, haverá outro que sairá dali e continuará fazendo a mesma coisa. Entende? Então, é um negócio tão grande, tão grande. Agora, eu acho que acho que deveria haver pelo menos aproximação um pouco desse equilíbrio. Sabe? Ainda que não consiga mudar totalmente isso, mas pelo menos o equilíbrio, honestidade.
de mostrar para as pessoas, olha, não existe de fato devorador, não existe migrador, não existe gafanhoto em nada. É algo que isso faz parte da linguagem do Antigo Testamento e a situação hoje é outra. Se Deus tiver que te abordar ou tiver que, de fato, reprovar a sua atitude, é por você ser um mesquinho. Por você estar bebendo água que você não tem coragem de dar R$1 para poder ajudá-la a pagar. Que você está debaixo de uma luz que te ilumina e você não tem coragem de dar R$1 para poder ajudar. É nesse sentido. E essas pessoas existem. Existem essas pessoas que bebem uma água, que dá uma descarga lá no banheiro, lá, que foi uma água que ele não ajudou em nada. Ele quer comer numa mesa que ele não ajuda a pagar. Aí é a falta de ética. Aí é o exagero também, entende? E Paulo vai trabalhar isso. Existe um boi que está debulhando que precisa comer. Exato. Quem são esses? Paulo dizia que eram os obreiros daquela época, os missionários que faziam a obra de Deus. Entende? Então, nesse sentido, sempre houve a necessidade do dinheiro. Que existe o erro teológico? Existe. De fato, existe. E resolver isso, eu acho que seria uma ilusão da nossa parte, porque a coisa tomou uma proporção tão grande, que outras igrejas talvez trabalhem de forma mais equilibrada, sem colocar imposição, sem ficar ameaçando a pessoa, sem ficar dizendo que o inferno está aberto para aquele que não dizima. Eu acho que esses exageros que deveriam ser melhorados. Aí eu acredito que até melhoraria as contribuições. Exato. As pessoas veriam mais voluntariedade nesse sentido. Exato. Então, professor, nós acreditamos também que muita falta de ética a pessoa consumir e não contribuir. Então, se a pessoa ela está frequentando, tem a luz, tem a água, tudo físico. E tudo isso precisa ser pago. Não tem jeito. O que nós estamos indagando é a questão da imposição, o erro teológico, a questão de você falar que se você não der o dízimo, você vai ser... A sua vida financeira vai pro beleléu, vai pro brejo. O devorador vai te atacar. Então, as pessoas elas estão caindo nesse processo e é um processo muito assustador que vem mantendo esse sistema. Vem mantendo homens que estão se enriquecendo à custa da fé alheia de uma forma até covarde, porque, de fato, quando você coloca uma palavra das Escrituras, isso toma uma credibilidade imensa e essas pessoas, obviamente, não têm opção. Ou destruir o sistema não tem como, mas tem como a pessoa abrir os olhos e entender, ora, me ensinaram errado? Eu estou fazendo o que aqui, afinal? Porque eles falam que Deus vai mudar a vida da pessoa através da fé, no sentido de ir lá, dizimar, ofertar, fazer sacrifício. Só que a única vida que a gente vê mudada é a vida do líder religioso. Mas a vida da pessoa em si, que está ali mantendo a base da pirâmide, a vida dela, coitadinha, não está mudada e ela continua mantendo a fé ali. Sim. Então é um processo, é um trabalho que há necessidade de mostrar para as pessoas, dentro da teologia, dentro da Bíblia, que isso não tem respaldo nas Escrituras. Agora, com relação à contribuição, é até falta de caráter a pessoa frequentar um local e não poder e não contribuir, não é verdade? Isso cai bem na fala do Cleiton. Porque na pergunta dele, ele cita o órfão necessitado, a viúva. Eu penso, se tem algum líder religioso nos assistindo nesse momento, e que se na sua denominação existe essa prática do dízimo, eu acho que algumas coisas têm que ser revistas. Por exemplo, o texto é claro: maldito aquele que negligenciar o direito do órfão necessitado, a viúva. E de certa forma também, se você arrecada o dízimo como um princípio bíblico, ou seja lá o que for, esse dízimo não é destinado a você. Esse dízimo não é destinado diretamente ao templo, o templo de alvenaria, mas sim o verdadeiro templo, que é aquele órfão necessitado, a viúva. Então segundo o conceito das Escrituras, não sou eu que estou falando, não é o Rogério e nem o nosso querido professor Davi, é o que diz a Escritura. Então eu concordo com tudo que o professor falou, mas a questão que nós abordamos é a questão teológica. Se vai mudar, eu acredito que de fato não pode mudar, mas se cada um procurar se conscientizar daquilo que poder prestar o culto racional, né? Que é isso que a Escritura diz. Então eu acredito que faz muito bem. Perfeito, então. É um assunto muito vasto. Gostaríamos de falar muitas outras coisas, né, professor? Mas a gente até gostaria de deixar aqui o convite do professor, sempre que puder e quiser participar, as portas do canal Praça Virtual estão abertas.
para a gente pegar temas isolados e disso fazer um esboço, papear um pouquinho sobre as coisas do pai, sobre aquele determinado tema e não fugir dele. Eu acredito que esse convite futuro aí possa ser concretizado. Muito obrigado, professor, pelo seu apoio. Vamos continuar aqui. Agora a pergunta feita é do